A palavra de Deus diz no verso 27 do capítulo 19 do livro de Atos: não somente há o perigo de nossa profissão perder a sua reputação, são os fabricantes de imagens conversando, mas também de o templo da grande deusa e a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Uma terceira causa da cegueira espiritual era a força da cultura naquela sociedade. A adoração da deusa Diana ou Ártemis fazia parte da cultura do povo. Isso fazia parte do jeitão de ser daquela nação, daquela cidade. Assim, vários aspectos da cultura e das histórias dos povos daquela região se fundiram na adoração da deusa dos Efésios. Pertencer àquela religião, naquela localidade, naquele contexto do mundo, era a mesma coisa que dizer que ele pertencia àquela parte do mundo. Então, se você negasse a religião da deusa, você não era de Éfeso. Você estava negando a sua cultura, você estava negando as suas tradições, você estava negando o seu jeito de ser. É a mesma coisa que se disséssemos, que se você não adora determinado santo, você não é brasileiro. Ou se você não pratica determinado culto, você não é brasileiro. Basicamente, essas coisas estavam tremendamente ligadas. É interessante perceber que até hoje a cegueira espiritual está conectada a forças culturais que condicionam a nossa experiência e o nosso entendimento do que é fé. E que tantas vezes nós somos acusados de estar negando as nossas raízes históricas quando nós abraçamos uma fé que tem a ver com a nossa própria vida e com a nossa própria experiência. E a grande pergunta é: será que toda cultura é ruim? Jeito de ser de um povo é ruim? A resposta é não. Porém, nem tudo que faz parte de uma cultura é bom. E isso é importante a gente entender. Por exemplo, uma das grandes crises que a gente vive no Brasil é o conceito da FUNAI de cultura. Então, a FUNAI hoje no Brasil não gosta que qualquer missionário vá trabalhar com os índios. Por quê? Eles acham que tem que ser preservada a cultura e deixada intacta a cultura dos índios do jeitinho que ela está, sem nenhuma interferência de qualquer parte. Esse é o conceito daqueles teóricos que estão lá. Não importa se eles vão morrer porque não tem remédio, não importa nada. O importante é que se preserve a cultura. E é tão forte esse conceito no Brasil que algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu mostrei um filme produzido por índios brasileiros. Esses índios brasileiros tiveram a oportunidade de estudar, saíram das suas aldeias e eles estão fazendo uma campanha em todo o Brasil. Eu mostrei esse filme aqui na igreja para vocês, uma campanha dizendo: a cultura dos nossos povos tem aspectos que precisam ser coibidos pelo governo brasileiro, porque o governo brasileiro deixa acontecer determinadas coisas dentro da aldeia que não deixaria acontecer aqui fora. Por exemplo, se nasce uma menina, ou se nasce uma criança com algum tipo de defeito, ou se o primeiro filho é uma menina, a mãe vai, abre um buraco na terra, joga a criança lá dentro e enterra viva. E o governo brasileiro sabe disso, e a FUNAI sabe disso, e absolutamente ninguém pode fazer nada. E um missionário evangélico um dia desenterrou aquela criança e levou para sua casa, porque ela ia morrer, e ele foi preso.
E aí os missionários, ou melhor, aí os índios fizeram um filme mostrando como é esse aspecto da cultura, exibiram no Congresso Nacional e tramitam uma lei que ainda não foi aprovada. Quando a gente olha para uma coisa dessas, a gente pensa assim: será que tudo que existe numa cultura é bom? Agora, é muito fácil para a gente olhar a cultura dos outros, a dos índios. Mas a pergunta é: será que tudo que faz parte na cultura nossa, de brasileiro que mora em Curitiba, nessa cidade, porque a cultura de Curitiba já é diferente da cultura do Rio de Janeiro, que é diferente da de São Paulo, porque a cultura é o jeito de ser de um povo numa determinada localidade, será que tudo que a gente faz aqui é bom? Será que não existe alguma coisa no jeitão de ser da nossa própria cultura, do nosso jeito de viver nessa terra, que impede pessoas de terem uma experiência com o Deus vivo e todo-poderoso e se torne uma barreira à espiritualidade? O que esses homens estavam tentando dizer para a gente? Há coisas lindíssimas na cultura brasileira. Tem coisa linda na cultura brasileira. Você vai no mundo todo, você vai encontrar brasileiros. E você vai encontrar que nós, como povo, somos amados no mundo todo. Qualquer lugar que você vai, nós somos bem-quistos. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura a amizade, faz parte da nossa cultura a alegria, faz parte da nossa cultura essa mistura de raças. Então, nós convivemos bem com qualquer raça, porque aqui nós já somos uma grande mistura de raças, não temos nenhum problema com cor, com origem, com nada disso. Para a gente está tudo bem, a gente está acostumado com isso, é um prazer para a gente conviver. Mas tem coisas na nossa cultura que atrapalham a nossa própria vida com Deus. Há dentro de nós um misticismo exacerbado, há uma crendice muito grande em tantas coisas, existem várias influências de religiões demoníacas dentro da nossa cultura e nosso jeito de viver, né? Existe dentro dessa alegria e das festas culturais brasileiras um exagero muito grande em tantas coisas que corrompem a moral, que corrompem a ética. Há o jeitinho brasileiro, não é? Em que faz com que dentro desse jeitinho brasileiro haja oportunidade para a gente se corromper e corromper pessoas, inclusive se vender nessa corrupção. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente diz assim: bem, nem tudo que há na cultura do Brasil é boa e Deus aprova. Eu já falei aqui para vocês que quando estava lá em Singapura, eu mostrei slides do Brasil, um irmão da Ásia viu as cenas do carnaval brasileiro e ali estava desfilando na avenida uma mulher completamente nua, pintada, o seu corpo pintado, como você vê na televisão, na época do carnaval, né, nas reportagens e mesmo nas vinhetas. E aí então eu mostrei essa foto, e aquele homem ficou incomodado em ver aquela mulher andando nua com o seu corpo pintado na avenida. E ele então me interrompeu e disse assim: Pascoal, essa mulher é casada? E eu disse: provavelmente. E ele não entendeu nada. Aí ele olhou para mim e disse assim: e onde está o marido dela? Ele disse: olha, provavelmente deve estar desfilando com ela na avenida. Aí ele não conseguiu entender, de jeito nenhum. Aí ele perguntou assim: e ela tem pai? Eu disse: provavelmente. E onde está o pai dela? E eu disse: provavelmente na arquibancada torcendo pela escola de samba. E ele não entendeu nada. Aí ele não conseguiu mais, ele parou um pouquinho e disse assim: Pascoal, ela tem avô? Eu disse: provavelmente. E onde está o avô dela?
E eu disse: deve estar em casa assistindo o desfile pela televisão. Aí aquele homem começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele disse assim: gente, nós precisamos orar pelo Brasil. O diabo está destruindo a família e eles não estão percebendo. Porque os mínimos valores morais estão sendo quebrados. O que a Bíblia está tentando dizer é que uma das maneiras da cegueira espiritual ficar no nosso jeito de viver é através da cultura. Quando na cultura brasileira, a televisão brasileira fala de pais que dizem assim para os filhos de 13, 14, 15 anos: eu prefiro que eles façam sexo no nosso quarto. E aí o papai e a mamãe cedem o quarto, dão a camisinha e diz: façam sexo aqui. O que está acontecendo com a nossa cultura? Ou quando o vovô e a vovó, viúvos, não se casam, mas se juntam por medo de perder algum ganho pecuniário. O que eles estão ensinando para os nossos meninos? Que casamento, que família não vale absolutamente nada. Quando a gente começa a deixar a cultura entrar na nossa vida e corromper os nossos valores espirituais e morais, a cultura se torna uma cegueira espiritual. E qual é o nosso papel? Não é destruir a cultura, mas é resgatar o que tem de bom na nossa cultura para Jesus. Por isso não existe música santa e música secular. Todos os ritmos são abençoados por Deus se eu for capaz de resgatá-los para a glória de Deus. Por isso não existe um aparelho de televisão demoníaco, como algumas pessoas diziam. O aparelho não é demoníaco, o conteúdo que ele veicula pode ser demoníaco, então eu tenho que resgatar os meios de comunicação para a glória de Deus. E esse é o nosso papel, é transformar a cultura que está impregnada pelo pecado e usada por Satanás para que as pessoas não reconheçam a glória do Todo-Poderoso e transformar numa cultura que possa ser para a glória do Todo-Poderoso Senhor. Não é idolatrar a cultura. Então, quando alguém vem e diz assim: pastor, vamos fazer uma peça de teatro, a primeira coisa que eu vou perguntar é: qual é o teu objetivo? Porque eu não quero ser como a Igreja Católica foi no passado, o mecenas da cultura, que paga o artista. Se isso que está sendo feito não for para a glória de Deus, para a salvação de pessoas, para a transformação de vidas, nós não estamos aqui apenas para financiar um projeto, nós estamos aqui para levar a glória de Deus em todos os lugares e encher essa terra com a glória do Senhor. E se a gente perder isso de visão, meus irmãos, a gente vai ser engolido pela cultura e não pelo projeto de Deus. Agora, a cultura não está só aqui em cima do palco, a cultura está na tua casa, está no jeito que você vive, no jeito que você cozinha, no jeito que você resolve problemas. E nós temos que pegar todos esses aspectos bons e valorizá-los ainda mais. Mas aqueles que estão impregnados com aquilo que não presta, nós temos que resgatá-los e colocar a graça de Deus nesse negócio. E tem que começar em casa, queridos. Hoje faz parte da cultura brasileira, na cidade de Curitiba, um papai levar uma criança, de 14, 15 anos, 16 anos, para uma festa, meia-noite, deixar essa criança e vir buscar às 6 da manhã. Entra naquela festa, pai, para ver se essa cultura presta. Porque se não presta, você não pode apoiar uma porcaria dessa.
Nós ouvimos aqui o testemunho de uma menina que falou de uma festa rave. Ela frequentava as festas raves aqui da cidade. Ela disse: pai, não leva o teu filho. Convertida, graças a Deus. Ah não, mas todo mundo faz, na escola é assim, hoje é assim. Queridos, isso é cultura, mas tem coisa na cultura que não presta, e que se a gente não tomar cuidado, essa cultura destrói a nossa fé, destrói a nossa vida. Depois a gente vai chorar porque os nossos filhos são dependentes de substâncias químicas. Recentemente, um grupo nosso de jovens e adolescentes saiu aqui na Avenida Batel de madrugada para evangelizar na porta dos bares. E sabe quem a gente encontrou na porta dos bares de madrugada? Os seus filhos. Os seus filhos. Ô pastor, o que você está fazendo aqui? A pergunta é o contrário: o que você está fazendo aqui? Entendem o que eu estou falando? Eu quero ver a igreja toda na porta do bar dizendo para eles: olha, menina, o que você está fazendo? Uma garrafinha PET na mão, crianças de 15, 14 anos, parecendo uma soda limonada cheia de vodka, e bebendo vodka, 14, 15 anos, tomando êxtase. Saindo aqui da igreja, dizendo para você, alguns que estão aqui na igreja, e indo em algumas casas aqui no entorno de prostituição, de adolescentes, sendo aliciados por jovens de 20, 22 anos. Essa cultura que está aqui no nosso país, na cidade de Curitiba. Eu não estou falando lá de um outro lugar do mundo, eu estou falando aqui, ó. E a gente olha passivamente e diz: que bom, que maravilha. E ainda tem pai que faz alguns acordos. Eu acho incrível isso. Tá bom, vai na festa sábado e domingo de manhã você vai na igreja. Ele vai dormir no banco. Eu chego às 6 horas da manhã na tua casa. Esse é o tipo de acordo. Com o diabo não se faz acordo. Está entendendo? Não tem, queridos. Ou a gente enfrenta a situação, vai junto, fica lá na festa, você vai ver o que está rolando lá dentro. Não, você fica do lado de fora, porque se você entrar na festa, ele vai dizer: não, pai, eu vou pagar o maior mico do senhor entrar aqui dentro. Pague o mico, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque tem coisa que não presta, meus irmãos. E a gente vai cedendo, que nem uma história muito antiga que eu ouvi uma vez, né? Que o beduíno ficou com dó do camelo, estava com uma tempestade de areia muito forte, né? E aí ele falou: tadinha do camelo, o camelo está lá do lado de fora, tempestade de areia. Aí ele falou assim: eu vou deixar o camelo colocar a cabeça dele dentro da tenda, né? O camelo gostou, né? Ele enfiou o pescoço. Aí ele gostou mais ainda, enfiou uma corcova, segunda corcova. Depois o beduíno estava fazendo acampamento lá de fora e o camelo dentro da tenda. E é isso que acontece com o pecado. A gente vai deixando entrar aos pouquinhos, daqui a pouco você está do lado de fora. Você está do lado de fora. E aquilo que tem valor e justiça não tem mais lugar na tua casa, na tua vida. O que estava acontecendo na cidade de Éfeso era assim: nós temos que combater essa pregação do Evangelho, senão ela vai destruir a cultura da deusa Diana dos Efésios. E aí, o que vai acontecer por causa dessa defesa da cultura, é como se estivesse num jogo de futebol, não é? E aí, nesse jogo de futebol, você estivesse lá torcendo contra o Brasil no meio do jogo do Brasil. Não dá. Então levantou uma turba e as pessoas começaram a gritar as suas palavras de ordem. Grande é Diana dos Efésios, grande, que representavam a sua nacionalidade, como se estivessem queimando a bandeira daquele lugar. Quando isso acontece, as pessoas deixam de ouvir a Deus, deixam de pensar no que Deus está falando e só começam a reagir
emocionalmente, porque mexeu com os brios da sua cultura. E é por isso que a cultura se torna, em tantos lugares, um instrumento de cegueira espiritual. Mas não somente a cultura de uma nação, mas o jeitão, às vezes, da nossa família, da nossa cidade, da nossa região. Agora, outro aspecto interessante é que há elementos na nossa cultura que não são necessariamente nem maus ou bons, e que a gente pode usar para a glória de Deus, através da nossa fé, porque eles se tornarão grandes instrumentos de impacto na vida das pessoas. O grande problema é quando a cultura ela se torna um instrumento de cegueira espiritual na nossa vida. Eu olho para a cultura brasileira e tem tanta coisa bonita. Eu olho para a cultura das famílias. Uma coisa bonita, por exemplo, na família brasileira. Nós não queremos que os nossos filhos saiam de casa, não é verdade? Em várias culturas do mundo, quando um menino ou uma menina faz 18 anos, aí diz, bom, agora você está por tua conta, vai morar lá na universidade, vai alugar um quartinho e vai seguir a tua vida. Mas na cultura brasileira não é assim, né? A gente não fica com a gente está junto, nós somos família, e a gente gosta desse aconchego, desse abraço, né? E casa de mãe, casa de pai é uma beleza, a gente entra, não importa a idade, se está casado ou não, a gente abre a geladeira, reclama que não tem o que a gente queria, não é? Porque já não compro todo dia, porque você não está aqui, mas não tem coisa que eu gosto, né? A gente olha assim, já cresceu, eu continuo igual, mas é gostoso, não é? A gente tem que aproveitar essas celebrações do jeito de ser da família brasileira para adorar a Deus e fazer da nossa casa uma festa de louvor e adoração, não aqueles cultos quadrados, chatos, não, mas aquela celebração de abençoar os nossos filhos, de celebrar a vida com eles, de deixar valores do reino de Deus, porque faz parte da nossa cultura isso. Né? Faz parte da nossa cultura. Se você disser, eu quero orar por você, a gente para. Na cultura brasileira, oração é uma coisa muito séria. Eu tenho que usar essas ferramentas da cultura brasileira, mas eu tenho que dizer, olha, tem coisas na cultura brasileira que eu não aceito, e que são do diabo, e que não tem meio termo, são do diabo. E aí nós temos que nos posicionar como crentes, e dizer o que é bom, o que é mal. Não tem coisa que é mais ou menos boa ou mais ou menos má. Porque quando a sua filha engravida, né, na adolescência, não tem mais ou menos grávido. Entende o que eu estou dizendo? Então a gente tem que ter uma posição firme ao lado do Senhor. Não dá para flexionar, porque às vezes a cultura é usada por Satanás para imprimir cegueira espiritual no coração dos nossos queridos, da nossa nação e dos nossos filhos. E quem zela pela cultura dentro de uma casa é você, papai, é você, mamãe. Não é mais ninguém. Quem zela pela cultura, a mantença de uma cultura boa, é minha obrigação como pai, como marido. É sua obrigação, mamãe, como esposa. Nós somos sacerdotes de Deus nessa casa, e se a gente não cuidar do nosso sacerdócio, a nossa casa vai perder a bênção de Deus. Nós estamos inseridos dentro de uma cultura, não tem jeito de sair. E nós não queremos ser um gueto dentro da cultura, nós queremos ser uma voz dentro dessa cultura, que diz, Jesus é Senhor da cultura brasileira. E a gente vai trabalhar para que isso aconteça, porque o reino de Deus vai entrar nessa terra. Amém?